Se você tem 500 mil reais numa carteira de investimentos que está toda vinculada ao CDI, hoje você está ganhando mais de 1% ao mês de forma bastante tranquila e sem correr risco nenhum. O grande problema de você fazer isso é que nos próximos meses e nos próximos anos, o mercado estima que a sua rentabilidade vai cair, mas existem mecanismos de você ter uma rentabilidade maior comprando teses e oportunidades de investimento hoje. Então esse vídeo vai ser um racional, eu vou construir uma carteira de investimentos para você que tem 500 mil reais, não só replicando o que o mercado vai te oferecer de oportunidades, mas também mostrando e falando de fato o que eu tenho feito com a carteira dos clientes aqui da minha consultoria e como que a gente tem investido 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, enfim, abrir a cozinha para você, né, mostrar o que eu estou fazendo aqui dentro e através disso te entregar alguns insights importantes. E claro, se você quiser, tem o link da consultoria aqui na descrição para você fazer parte da minha consultoria e eu atender você de forma personalizada, tá? Mas antes de eu mostrar todo esse trabalho, eu quero dizer para você que é muito difícil, né, fazer o canal do YouTube crescer e é muito difícil fazer um roteiro que realmente entregue valor para você. Isso demanda horas de planejamento. Então, por conta disso, já deixa o like e se inscreve no canal para eu entender que esse vídeo vai fazer sentido para você em algum momento, porque é bastante provável também que você já assistiu meu canal mais de uma vez. O YouTube me diz que várias pessoas voltam no meu canal várias vezes, mas que ainda não são inscritos, então já deixa o like e se inscreve no canal. E aí, pra gente começar entendendo onde que a gente vai investir esses 500 mil reais, você precisa entender que não é só o rendimento que vai fazer diferença para você. Quando a gente vai analisar dentro de uma consultoria de planejamento financeiro completa, existem alguns aspectos que a gente também tem que levar em consideração. O primeiro deles é o aspecto tributário. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, você paga imposto de renda todos os anos? Isso vai fazer diferença na hora de você escolher o produto que você vai investir. Você tem uma renda acima de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano? Passou uma nova lei agora que tributa dividendos, que isso pode pingar em você e isso vai interferir também na escolha dos investimentos que você vai fazer. Por exemplo, se você ganha acima de 600 mil reais por ano, LCIs e LCAs já estão completamente fora do radar. Você não deveria investir em LCIs e LCAs. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esse tema mais adiante aqui no canal. Um outro ponto, outro aspecto que vai fazer total diferença na escolha dos produtos é o aspecto sucessório. Você tem filhos? Você tem dependentes? Tem alguém que dependa da sua renda ou da sua carteira de investimentos? Se a resposta for sim, você tem que entender que outros produtos financeiros vão fazer mais sentido para você do que um CDB ou um fundo de investimento tradicional. E a terceira parte, que é a parte que eu vou colocar o viés desse vídeo, é a eficiência patrimonial. Onde que você investe para você ter as melhores teses de investimentos pensando no longo prazo, pensando no rendimento lá para frente, aproveitando as principais oportunidades do mercado. Então, para a gente começar, o aspecto principal para você que atingiu 500 mil reais é que o erro ele costuma ficar cada vez mais caro. 1% já representa 5 mil reais, né? Então, se você errou numa tese e perdeu 1%, você já perdeu 5 mil reais aí, né, na sua carteira de investimentos. Então, esse erro ficando mais caro vai exigir que você tenha uma diversificação cada vez maior. E a diversificação, ela parte não só da premissa de renda fixa com renda variável, se fizer parte do seu perfil, mas também em investimentos no Brasil e fora do Brasil. Então, o primeiro aspecto que a gente vai falar nesse vídeo é a diversificação geográfica. Nós vamos colocar 20% nos Estados Unidos e 80% do seu patrimônio no Brasil. Pedro, por que a gente vai alocar 20% nos Estados Unidos e aí 80% no Brasil? De onde é que saiu esse número? Você inventou? Você encontrou na rua um papelzinho dizendo invista 20% nos Estados Unidos? Não, ele saiu de um estudo muito legal da FGV, que depois tem até uma parceria com a Evno, fez aí um grande estudo, né, e uma grande live que foi bem legal com o pessoal que fez o estudo lá, que mostra aqui embaixo para você, ó, o consumidor brasileiro sofre um impacto de mais ou menos 14% devido à composição de cesta de consumo. No caso, se o dólar sobe, a gente tem 17% de impacto, reforçando então que cerca de 14 a 17% de tudo que a gente consome, né, na nossa economia, no nosso dia a dia, tem um impacto direto do dólar. Ou seja, né, se o dólar sobe, você vai ver pelo menos 20% dos produtos que você consome subindo de preço. Quando a gente olha o estudo de forma mais aprofundada, vê que certos efeitos vão aparecer 12 meses depois da alta do dólar. Ou seja, isso faz com que o investimento em dólar não seja algo momentâneo, mas sim algo permanente. Você tem que estar sempre investido em dólar, porque você nunca sabe quando o dólar vai subir. E sim, eu sou um grande defensor dos investimentos em dólar. Eu lancei um vídeo com o dólar a 4,90 defendendo o investimento em dólar, e aí o dólar hoje está 5 reais, eu estou defendendo o investimento em dólar. Se o dólar tiver 8 reais, eu vou continuar defendendo o investimento em dólar, porque o investimento em dólar não é só para você pegar a valorização do dólar, é para você ter outras teses de investimentos, e eu vou deixar aqui um vídeo que vai explicar mais a fundo para você por que você deve investir em dólar. Mas aqui a gente vai ficar no básico, no superficial, de que você tem que investir 20% desse patrimônio em dólar nos Estados Unidos. E onde que a gente vai fazer esses investimentos? Bom, sempre que a gente fala de mercado americano, a primeira coisa que você imagina é a bolsa americana. Lá na bolsa americana você tem as maiores empresas do mundo, Netflix, Nvidia, etc. Isso você já sabe de cor.
Se você não sabe, bom, esse é basicamente o critério que as pessoas usam para investir nos Estados Unidos. Investe em renda variável, compra a bolsa americana, espera subir e que vai dar tudo certo. Só que lá nos Estados Unidos existe um mercado muito legal e muito rentável de renda fixa, de crédito privado. Então lá você tem fundos de investimentos muito legais, você tem CDBs, né, títulos, bonds de empresas americanas e títulos do próprio governo americano pagando retornos muito legais. Se você pegar uma renda fixa pagando 5, 6% em dólar, é muito provável que você vai ter um retorno muito legal nos próximos 5 ou 10 anos. Então, o que a gente faz nos investimentos dos Estados Unidos? Nós alocamos em bolsa americana e também em fundos de investimentos de crédito privado. Mas a gente não faz isso em ativos americanos. Deixa eu explicar melhor. A gente vai abrir uma conta nos Estados Unidos e através dessa conta nos Estados Unidos eu vou investir em ativos de outros países. Então eu não vou investir especificamente nos Estados Unidos, mas através dos Estados Unidos. Que eu faço isso através de ETFs irlandeses e através de fundos de investimentos com sede na própria Irlanda e também sede em Luxemburgo. Então eu pego esses países que têm aí, são países satélites do mercado americano e faço investimentos nesses ativos em fundos de investimentos com sede em Luxemburgo ou na Irlanda e em ETFs irlandeses com teses diferentes, seja na bolsa americana, seja na Nasdaq, seja em outras teses que também façam sentido. Por que a gente vai fazer isso, tá? Quando a gente investe em ativos irlandeses e ativos de Luxemburgo, por exemplo, quando você vier dessa para melhor, né, passar dessa para melhor, você não entra no inventário nos Estados Unidos. E se você acha que o inventário no Brasil demora e é chato, porra, nos Estados Unidos é 10 vezes pior. E além disso, o imposto sobre herança nos Estados Unidos é de 18 a 40%. Então você tem uma carga tributária nesse imposto de herança muito maior que no Brasil, que, por exemplo, é 8%, 4%, depende do estado aí. Então, a gente foge desse aspecto tributário no imposto sobre herança e a gente ganha eficiência, porque além disso, para você que está vivo ainda e não pensa em morrer, né, o dividendo que você recebe na sua conta, ele não vai pagar 30% de imposto, ele vai pagar 15% de imposto. Então, investindo na Irlanda e em Luxemburgo, você paga metade do imposto e sai do imposto de herança. Então, é uma análise um pouco mais técnica, é algo um pouco mais regulamentar, vamos dizer assim, mas faz sentido, tá? Então, ETFs irlandeses e fundos de investimentos em renda fixa. Então, lá nos Estados Unidos, renda fixa e renda variável, uma carteira balanceada com ativos fora dos Estados Unidos. Quando a gente analisa o mercado como um todo, a gente também tem que analisar que existem outros investimentos fora, né? Então, você investe nos Estados Unidos para se proteger do Brasil. Mas e como que você se protege dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta interessante, né? E aí a gente tem o que a gente chama de investimentos alternativos. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque isso vai depender muito do perfil, tá? Tem clientes que não investem nisso aqui na consultoria, tem clientes que investem nisso na consultoria. Que são os investimentos em Bitcoin e ouro. Aí eu tô falando de percentuais de 3, 4, 5% da sua carteira em Bitcoin e ouro somados. Por quê? Quando tem um problema geopolítico um pouco maior, o ouro tem a tendência de ser a reserva global de valor. Então o dólar perde força e o ouro ganha força. O Bitcoin também tem essa ideia de descorrelacionar a carteira com os Estados Unidos. Então a gente sai dos Estados Unidos também. Então sai do Brasil indo para os Estados Unidos e sai dos Estados Unidos indo para os alternativos, que seria ouro e Bitcoin. Tá? Então essa é um pouco da minha lógica na carteira de investimentos fora do Brasil. Aí a gente pega aqueles 80% do seu patrimônio que vão ficar no Brasil e a gente vai fazer uma diversificação de indexadores. Aqui no Brasil também, renda fixa e renda variável conforme o seu perfil. O primeiro ponto de tudo é você entender que o Brasil ele é um país inflacionário. Nós temos surtos inflacionários de vez em quando. O último surto inflacionário que nós tivemos não faz muito tempo, foi em 2021, uma inflação de 10,06% no ano de 2021. Tá? Então, a gente tem esses sustos inflacionários ao longo do tempo e teve até um estudo que eu mostrei nesse vídeo aqui que mostra que o IPCA mais 7 ele entrega acima do CDI em 8 a cada 11 janelas estimadas. Então, investir em inflação é sempre uma boa ideia. E aí nós vamos colocar 10% do nosso portfólio em inflação. Pelo menos 10%. Aqui eu estou colocando 10%, mas você está entendendo um pouco como é que eu estou montando. Tem também os ativos pré-fixados. Inclusive, o último vídeo que eu lancei aqui no canal foi analisando o Tesouro Pré-Fixado 2032, que eu também vou deixar aqui para você dar uma olhada e no final desse vídeo também. O pré-fixado eu não tenho o percentual fechado, como eu tenho na inflação, porque vai depender da oportunidade que nós temos. O que vai contrabalancear o peso do pré-fixado é o peso no pós-fixado, vinculado ao CDI, que eu costumo colocar de 56% a 81% da carteira de investimentos. Quanto menor o percentual em pós-fixado, quer dizer que mais arriscado, mais arrojado é o perfil. Quanto mais eu estiver no CDI, mais conservador eu sou. Quando a gente fala de investimentos no CDI, eu estou falando aqui de caixa, né? Então, assim, investimentos de Tesouro Selic, resgates de liquidez diária para eu ter oportunidade de comprar outros produtos quando surgir uma oportunidade, ou até mesmo para você resgatar se você precisar em algum momento. Eu estou falando de CDBs de grandes bancos, então bancos que a gente chama de S1, né? Que são os principais bancos do país, Santander, Bradesco, etc. E também um crédito global, via fundos de investimentos. Então, eu vou investir em CRIs, CRAs, debêntures, né? CDBs de bancos menores através de fundos de investimento
que vão diversificar o seu patrimônio em 500, 600, 700 ativos diferentes. Eu não vou comprar um CRI, um CRA e uma debênture diretamente no mercado, porque se aquela empresa quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro e a recuperação judicial provavelmente não vai te pagar nada. O CDB até tem ali o FGC, mas eu vejo que não compensa o risco. Então a gente coloca um fundo de investimento que vai diversificar completamente o seu patrimônio e a partir disso a gente tem ali de 56 a 81% nos ativos pós-fixados. E aqui nesses pós-fixados entra um papo bastante interessante. Lembra que eu falei do aspecto tributário lá no início do vídeo? Bom, se você ganha acima de 600 mil reais por ano, a gente não vai investir em LCI e LCA ou ativos isentos de imposto de renda. Mas se você também tem um aspecto sucessório, ou seja, você tem dependentes, você tem filhos, uma previdência privada que seja através de um fundo pós-fixado vai fazer bastante sentido para você, porque você vai resolver dois problemas em um só. Você vai ter um bom retorno e não vai pagar tanto imposto e ainda vai ter o aspecto sucessório para os herdeiros ficarem com o seu patrimônio. Então, vai depender muito do produto. Pedro, não tem aspecto tributário e não tem aspecto sucessório. Bom, CDB, né, uma LCI, uma LCA. Pedro, eu tenho aspecto tributário, mas não tenho sucessório. Bom, aí a gente vai moldando e montando esse Lego aí dessa carteira de investimentos. Na parte de renda variável, sempre ETFs, nunca ações soltas. É difícil alocar em ações soltas, porque primeiro que a gente perde muito fácil do mercado, segundo que a gente tem que ficar analisando as empresas e como é que está o micro de cada negócio e tal, então não faz muito sentido nem para você e nem para o mercado em geral investir em ações soltas. Então sempre fazemos os investimentos em renda variável no Brasil através de ETFs que são vinculados a empresas de dividendos. Então nós vamos pegar um portfólio de investimentos em ações, uma cesta de empresas em ações e empacotar isso dentro de um ETF e nós vamos investir nas empresas que mais pagam dividendos no Brasil. Hoje, claro, nós temos Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, então sempre as maiores empresas do mercado brasileiro. Uma coisa que você também vai reparar nesse vídeo é que eu não acredito na tese dos fundos imobiliários. Eu não invisto em fundos imobiliários. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo onde eu falo mais sobre os fundos imobiliários, mas basicamente é uma tese que não performa bem, tem aquela ilusão dos dividendos, mas que no final não retorna nem acima do CDI. Então você está correndo um risco muito grande para ganhar menos do que o CDI. Então não faz sentido você investir em fundos imobiliários. E aí esse é um pouco da estrutura do portfólio. Então 10% na inflação, de 56% a 81% em pós-fixados, dependendo do seu perfil de risco, e o que sobrar nós vamos alocar em renda variável em ativos pré-fixados. Esse é um pouco da estrutura. Nos mecanismos, CDBs, LCIs, LCAs, previdência privada, fundos de investimentos tradicionais, esse mecanismo, né, de onde que nós vamos investir na parte do produto, se vai ser uma LCI, se vai ser um CDB, etc., vai depender dos aspectos tributários e dos aspectos sucessórios que eu mencionei lá no início desse vídeo. Então, se você quer montar uma carteira personalizada para você, levando em consideração todos esses aspectos, eu vou deixar o link da consultoria na descrição para você falar diretamente comigo e a gente montar o seu portfólio de investimentos. Então, esse é um pouco do racional que eu uso, mas sempre diversificando em diversas geografias e também em diversos indexadores. Então, tem Brasil, tem Estados Unidos, tem inflação, tem pré-fixado, tem CDI, tem renda variável, tem de tudo um pouco. Você precisa ter de tudo um pouco. Se você já atingiu aí seus 500 mil, 1 milhão de reais, você precisa começar a diversificar, porque o seu erro custa muito mais caro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo você nos vídeos que estão aí na tela e tem também o link dos vídeos que eu mencionei na descrição.